Amém. Boa noite. Como é que vocês estão? Beleza? Só corrigindo, pessoal, a última data lá do Compondo da Mesa é dia 30, tá? A gente teve que mudar, só esqueceu de atualizar aqui para falar com vocês. Mas a última data não é dia 23, mas é dia 30/5. Beleza? Mas é só isso. Abra aí sua Bíblia lá em Lucas 24. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Lucas 24, versículo 1. Vamos ler aí até o versículo 12. Lucas 24, do 1 ao 12. Deixa aberto aí. Esse é o nosso último culto aí de abril. Nós estamos aí fechando a temporada aí sobre o caminho para a cruz e ressurreição. Então a ideia desse mês foi não apenas falar sobre a Páscoa, sobre a ressurreição, sobre Jesus, apenas no domingo de Páscoa especificamente, mas nós trilhamos aí uma jornada que trouxe Cristo Jesus caminhando desde a cruz até a ressurreição. Então, em cada domingo nós vimos pequenos trechos, pequenos episódios que trouxeram Jesus até o último dia ali, o terceiro dia da ressurreição, que é o que nós vamos falar hoje, mas com o objetivo de não apenas falar a respeito de um Jesus da história, não apenas falar a respeito da história de Jesus, mas falar sobre o Cristo encarnado, o Filho de Deus. Aquele que em cada evento, em cada situação, em cada momento que nós trilhamos aí ao longo desse mês de abril, revela o propósito de Deus, revela um plano, revela algo muito maior do que aquilo que os olhos humanos poderiam ver. Então, se você não pôde estar em algum domingo aí desse mês de abril, acesse lá o Spotify, o Deezer, as palavras estão gravadas ali para que você possa ouvir depois e meditar. E hoje a ideia é nós concluirmos esse ciclo, fecharmos aí a história de Jesus até a sua ressurreição. Mas antes de chegarmos aí até o capítulo 24 de Lucas, onde ele vai falar do evento da ressurreição, é importante nós voltarmos um pouco e relembrarmos aquilo que nós vimos durante esse mês. Então lá no nosso primeiro domingo, nós vimos Jesus entrando em Jerusalém. Uma semana antes aí da sua crucificação, Jesus ele entra em Jerusalém, onde o povo o recebe com folhas de palmeira, recebe ele com o louvor, com alegria, com gratidão. Porém, o recebe diferente daquilo que era recebido os reis que voltavam de suas batalhas, que voltavam de suas lutas no campo, porque Jesus ele vem frustrando as expectativas humanas que as pessoas colocaram em cima dele. Um libertador político, um libertador revolucionário, um libertador que iria tirar o jugo de opressão que os romanos colocaram em cima dos israelitas. E Jesus ele vem ali ao longo de sua trajetória frustrando todas as suas expectativas. E nesse evento da entrada de Jerusalém, ele não foge disso. Porque naquela época, quando os reis eles voltavam de suas batalhas, voltavam de suas guerras, voltavam de suas lutas, era comum que eles entrassem na cidade em carruagens, em cavalos, em toda a sua pompa, trazendo ali os seus despojos de guerra, trazendo prata, trazendo ouro, trazendo até prisioneiros de guerra como troféus, para o povo ver como que aquele rei era vitorioso, como que aquele exército tinha vencido as suas batalhas. E Jesus, quando entra, ele está agora quebrando isso, porque ele não entra com despojos de guerra, ele não entra com ouro, ele não entra em carruagens chiques, ele não vem com prisioneiros de guerra, mas ele vem sentado em um jumentinho emprestado. Ele vem em humildade, ele vem em simplicidade, justamente para mostrar que o seu reino não era desse mundo. E depois a gente falou a respeito ali da última refeição, da última ceia que Jesus teve com os seus discípulos.
aonde Jesus ele não estabelece apenas um rito, ele não estabelece apenas o ritual para que aqueles discípulos pudessem fazer isso em memória dele depois que ele morresse e ressuscitasse, mas Jesus ele convida aqueles homens, aquelas mulheres, trazendo ali toda a simbologia do seu corpo, do seu sangue, para que eles pudessem o que agora? Participar da vida que ele oferece. Não era apenas retendo o pão, não era apenas retendo o vinho, mas era repartindo e não acumulando. Era entregando e não retendo. Era servindo e não sendo servido. Novamente aqui Jesus quebrando a lógica humana do reinado, dos reis, aonde aquele que acumulasse mais era mais vitorioso. E Jesus ensina aqui a repartir o pão. Jesus ensina a entregar não somente o seu sangue, mas repartir toda a sua vida que representava o sangue derramado naquela cruz. E Jesus também ensina sobre repartir, sobre servir, aliás, e não ser servido. Porque os reis, eles eram acostumados a terem todas as pessoas trabalhando em sua volta, deitado ali no seu trono, sendo servido. E Jesus vem justamente para mostrar que ele veio para servir, ele veio para entregar, ele veio para dar tudo aquilo que o Pai tinha entregado para ele. Novamente, mostrando que o seu reino não era desse mundo. E por fim, chegamos à cruz, na sexta-feira da paixão, aonde muitos veem ali a derrota, aonde muitos veem o sofrimento, mas Jesus revela a extensão do seu amor, porque ele expõe não apenas o seu corpo físico, mas ele expõe a vergonha do nosso pecado. Ele expõe tudo aquilo que o ser humano se afastou diante de Deus e que agora ele estava se reconciliando através daquela cruz. Então imagine o nosso Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, indo para uma cruz, totalmente fraco, totalmente abatido, em sofrimento. Que rei seria esse? Ir para uma cruz, sofrer, ser zombado. Não era um rei desse mundo, mas era um rei aonde Cristo Jesus iria revelar um outro tipo de governo, que não era um governo político, não era um governo revolucionário que aquelas pessoas estavam ali esperando. Naquela sexta-feira da paixão, não tinha musiquinha de fundo. Naquela sexta-feira tenebrosa, não tinha nenhum grito de vitória, aclamando o rei que voltava da sua batalha vitorioso. Muito pelo contrário, havia gritos de sofrimento. Em cada chicotada que Jesus levava, em cada calúnia que ele ouvia, era a vergonha sendo exposta, para que pudéssemos ser reconciliados. Haviam olhares de pena, haviam olhares de desprezo, olhares de condenação, para um rei fraco, para um rei simples, que agora não conseguia salvar a si mesmo. Aquele que curou muitos, aquele que libertou vários, não conseguia mesmo sair daquela situação. Justamente porque esse reino não era o reino que aquele povo estava esperando. E naquela sexta-feira triste, naquela sexta-feira cruel, naquela sexta-feira amarga, a esperança daquele povo se foi. Porque ao verem que não havia escapatória, que Jesus já estava ali preso, que Jesus estava caminhando para a sua morte, que a esperança de uma mudança de governo, que a esperança de uma libertação política havia acabado, que aquele rei seria morto, o povo se entristeceu. Aquela sexta-feira da paixão marcou um dia tenebroso, aonde o nosso Senhor, ele foi crucificado. E quantas vezes, meus irmãos, a gente não passa por sextas-feiras tenebrosas?
Quantas vezes nós não passamos por dias, às vezes por semanas, às vezes por meses, aonde a situação, aonde as fases das nossas vidas, nós não vemos esperança, nós não vemos uma saída. Quantos dias da nossa vida a gente acorda sem esperança nenhuma, porque as expectativas que nós tínhamos a respeito de alguma coisa da nossa vida foram frustradas. Nós olhamos para a nossa situação, olhamos para a nossa realidade, e muitas vezes a gente só vê fracasso. Muitas vezes nós só vemos derrota. Muitas vezes nós só vemos o sofrimento, a dor. Assim como aqueles discípulos de Jesus, quando olharam para Cristo naquela sexta-feira, olharam e sentiram dor, medo, fracasso, derrota e sofrimento, muitas vezes assim nós também estamos no nosso dia a dia. Muitas vezes estamos vivendo sextas-feiras tenebrosas, porque nós estamos olhando apenas na perspectiva humana. Esquecemos de olhar para aquilo que é eterno, para aquilo que não passa, para aquilo que Deus falou para nós. Mas é justamente nesse lugar. É justamente nos dias maus. É justamente nos dias onde muitas vezes a nossa fé parece tão pequena como um grão de areia, um grão de sal. É nesse lugar onde Jesus, Ele prova aonde está o nosso coração. É nesse lugar, é nesses dias maus aonde a nossa fé é provada. É onde a nossa esperança, ela passa pela prova do fogo, para percebermos aonde nós depositamos a nossa esperança. E aí vem o dia seguinte que é o sábado do silêncio de Deus, aonde as pessoas agora voltam para suas rotinas ordinárias. E quem aqui já passou pela perda de alguém próximo, pela morte de alguém, seja de um parente, seja de algum amigo, sabe como é difícil voltar para a rotina, voltar para a vida, depois que você enterra uma pessoa. Sabe a dor que é você estar naquele lugar e não ter mais aquela pessoa com você. É você voltar para casa e ver o sofá vazio, a cama vazia. É você ir num lugar onde você criou memórias com aquela pessoa e não ter ela mais ali para poder viver e repartir. Aqueles discípulos, aqueles homens, aquelas mulheres estavam nessa situação. Naquele sábado, onde o silêncio ensurdecedor de que Jesus havia morrido, as suas esperanças, as suas expectativas haviam sido frustradas. Eles estavam cansados, eles estavam exaustos, porque aquela última semana foi intensa. Os últimos dias de Jesus, andando com seus discípulos, foram intensas. Eles chegaram ali naquele sábado completamente exaustos, cansados, porque tudo aquilo que eles haviam projetado em cima de Jesus não se concretizou. E da mesma forma, meus irmãos, muitas vezes nós estamos enfrentando sábados de silêncio, porque estamos exaustos, cansados, estamos sobrecarregados de expectativas irreais que não foram cumpridas conforme aquilo que nós achávamos que deveríamos ser. Quantos sábados de silêncio você tem enfrentado nos últimos dias? Quantas situações você tem enfrentado ultimamente que tem causado esse abatimento, esse sofrimento, essa angústia, essa tristeza, esse luto, que você não consegue sair dele? E aí a gente mergulha na dor, a gente mergulha na ansiedade, a gente mergulha na tristeza, no sofrimento. E acontece uma coisa que é muito comum nesses dias, que é a gente se esquecer das promessas de Deus. É justamente
no dia mau, é justamente no dia onde nós estamos sofrendo, que nos esquecemos aí das promessas de Deus. E aqueles homens, aquelas mulheres, haviam se esquecido das palavras de Jesus. Haviam se esquecido que ele tinha dito que ele iria sofrer, que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar. Quando a gente vira a página no capítulo 24 de Lucas, a partir do versículo 13, a gente vai ver isso lá de alguns discípulos de Jesus no caminho de Emaús, aonde ali vai narrar a história, aonde Jesus se encontra com alguns deles. E aí no versículo 17, ele diz: eles pararam com o rosto entristecido. Eles estavam tristes, eles estavam abatidos, porque a esperança que havia se foi, morreu. E aí nós chegamos no domingo da ressurreição. E aí eu queria ler com vocês no capítulo 24, no versículo 1 até o versículo 12. Eu vou ler na versão NVT. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado. E viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo de Jesus. Enquanto estavam ali, perplexas, 2 homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Alegrem-se. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído, entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então lembraram-se destas palavras de Jesus, e voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras mulheres que as acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo, abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa, admirado com tudo aquilo que havia acontecido. Até aqui. Então esse é o relato da ressurreição segundo Lucas. Aquelas mulheres foram ao túmulo de Jesus, esperando encontrar e ver o corpo de Jesus. Porque elas estavam levando ali, especiarias que haviam preparado, justamente para preservar o corpo de Jesus. Aqueles produtos que elas haviam preparado estavam reservados para um corpo morto. Porque na sexta-feira ele foi morto, no silêncio elas ficaram chorando ainda aquele acontecimento, e no domingo elas prepararam essas especiarias para preparar o corpo de Jesus, para preservar o corpo de Jesus. E por que elas haviam feito tudo isso? Aquilo que a gente viu lá no versículo 6, no versículo 8, porque elas haviam se esquecido daquilo que Jesus havia dito a respeito dos acontecimentos. Elas se esqueceram que Jesus iria ressuscitar. E se Jesus iria ressuscitar, por que então eu iria preparar especiarias para passar no corpo dele? Se o corpo de Jesus não estaria mais naquele lugar, por que então eu iria preparar algo para passar naquele corpo? Porque eu havia completamente me esquecido das palavras de Jesus. Mas elas são surpreendidas ali pelos anjos. Elas são surpreendidas no momento em que elas chegam, porque a pedra já estava fora do lugar. Então o anjo pergunta: olha, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, versículo 6, ele ressuscitou. Lembrem-se do que lhes disse na Galileia. Então o anjo aqui, ele lembra, porque aquelas mulheres haviam se esquecido. Tipo assim,
Ou vocês estão viajando, o que vocês estão procurando aqui? Jesus falou para vocês que ele iria ressuscitar. Por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? Porque, novamente, meus irmãos, nos dias maus, a gente se esquece das coisas óbvias. Nos dias difíceis, a gente se esquece que 1 mais 1 é 2. Nos dias difíceis, a gente se esquece que Deus é bom. Nos dias difíceis, a gente esquece que Deus é o Deus que provisiona tudo aquilo que a gente precisa. Nos dias de luto, nos dias de dor, nos dias de desânimo, a gente se esquece que o nosso Deus governa tudo. E que Ele tem o poder e o controle, o domínio de todas as coisas. No dia difícil, a gente se esquece do básico. E foi isso que aconteceu com elas. E nós não somos diferentes delas. Quantas vezes você se desesperou? Quantas vezes você preparou várias coisas achando que Deus havia te abandonado? Quantas vezes você fez tudo o que precisava ser feito para chegar lá no final e perceber que o Senhor já havia preparado todas as coisas? Que não precisava você perder noite de sono, que não precisava de você se preocupar, que não precisava de você ficar louco com alguma situação, porque o Senhor já havia preparado tudo. Sabe por quê? Porque nos dias maus, nós nos esquecemos do básico. Sofremos uma amnésia espiritual. Porque aquilo que traz dor, sofrimento, angústia, ansiedade, depressão, tampa os nossos olhos, os nossos ouvidos, que nós não conseguimos enxergar um palmo da nossa mão. E tem mais. Nos dias maus, a gente procura resposta e satisfação em lugares aonde nós não vamos encontrar. Aquelas mulheres foram na tumba de Jesus. E a tumba de Jesus representava a morte, representava a dor, representava o sofrimento, representava o lugar onde o corpo de Jesus haveria de estar, na perspectiva humana. Então, se a gente fosse aqui hoje, a gente iria lá no Bom Pastor, no cemitério aqui, ver lá o túmulo, a lápide. Hoje o pessoal faz todo um trabalho ali de cimentar, faz uma lacração, mas não era diferente também da tumba de Jesus, que foi lacrada. Mas elas foram ali naquele lugar. E o que você encontra no cemitério? Tumbas, lápides, morte, tristeza, lembranças, memórias. Mas Jesus não estava ali. E muitas vezes, meus irmãos, você tem ido em lugares onde você não vai encontrar a verdadeira vida. Você tem ido em lugares onde você só está encontrando morte. No seu desespero, na sua ansiedade, no seu medo, na sua angústia. Você tem ido em lugares onde você não vai encontrar vida mais. Nos seus dias maus, muitas vezes você vai para a pornografia. Nos seus dias maus, muitas vezes você vai para compulsões alimentares. Nos seus dias maus, muitas vezes você vai andar de skate, você vai para a academia, você vai correr no parque. E não que esses lugares em si sejam maus, mas é porque ali não há vida, que só Cristo pode te dar. Você pode correr, você pode andar de skate, mas a dor, o sofrimento,
A angústia do seu coração é só Jesus que pode satisfazer. É só Jesus que pode trazer vida aonde está morto. Você pode passar uma maquiagem aí no seu defunto preferido. Você pode passar um gel, você pode passar um batom, você pode pôr uma roupa bonita, indo para esses lugares que eu falei, fingindo que está tudo bem. Mas a verdadeira vida você não vai encontrar nesses lugares, porque Jesus não está ali. Você só vai encontrar a verdadeira vida quando você olhar para Cristo. Quando você se lembrar das palavras que Ele disse a seu respeito. E lá em 1 Coríntios 15, você pode abrir aí comigo, no versículo 13 ao versículo 14. 1 Coríntios 15, do versículo 13 ao 14, diz assim: se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo é a espinha dorsal da nossa fé. Porque se Cristo não ressuscitou, é inútil eu estar aqui pregando. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a sua vinda aos cultos, aos pequenos grupos. Se Jesus não ressuscitou, é inútil a fé que nós temos. Por isso, meus irmãos, crer na ressurreição física de Jesus é aquilo que vai separar os simpatizantes de Jesus daqueles que são os verdadeiros discípulos de Jesus. Crer que Cristo é o Filho de Deus e que ressuscitou ao terceiro dia é aquilo que vai separar você de um simpatizante de Jesus a uma pessoa que realmente é discípula de Jesus. Porque muitos podem crer aí que Jesus foi um grande homem, foi um grande profeta, foi o maior psicólogo de todos os tempos, né? Alguns falam, o maior líder. Mas se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, que ressuscitou fisicamente ao terceiro dia, tudo isso não vai valer de nada. Por isso entenda que a ressurreição é a espinha dorsal da nossa fé. E por fim, eu queria chamar os meninos de louvor. Em 1 Coríntios, no versículo 19, diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos mais miseráveis de todos os homens. E João 11, 25 diz: Jesus lhes disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Por fim, meus irmãos, a ressurreição de Cristo, ela nos dá coragem para enfrentar os desafios e até mesmo a morte. Você saber a respeito da história de Jesus, isso não é suficiente. Mas você crê que Ele é o Filho de Deus, que morreu, mas ressuscitou, isso vai te dar coragem para enfrentar os desafios e até mesmo a própria morte. Olha para os discípulos. Ali no livro de Atos, aqueles homens que estavam acuados, com medo, escondendo, agora eles se levantam, saem, proclamando que Jesus ressuscitou. Não importava se eles iriam ser presos, se eles iriam ser mortos, mas uma coisa eles haviam experimentado: da ressurreição de Cristo. Eles viram, eles testemunharam o Cristo ressurreto. Eles viram Jesus em carne, em osso, comendo com eles. E isso transformou a realidade deles. Por isso, meus irmãos, que nessa noite você possa se lembrar de que a ressurreição de Cristo Jesus não é apenas um evento histórico, mas é algo que deve transformar o seu coração e a sua vida. E aonde nós vamos ser lembrados disso tudo?
Qual é o lugar aonde não iremos sofrer dessa amnésia espiritual nos dias maus e também nos dias bons? É no ambiente da igreja. É no ambiente da comunidade, daqueles homens e mulheres que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. De domingo a domingo, nós estamos anunciando que Cristo ressuscitou. De PG a PG, de programação em programação, a todo tempo, nós estamos trazendo à memória aquilo que traz esperança. E lembrando a mim e a você, que não importa o dia, seja a sexta-feira tenebrosa, seja o sábado do silêncio, não importa o dia que você esteja vivendo, a estação, a fase da vida que você esteja vivendo, o lugar, o ambiente onde nós somos lembrados, é no ambiente da igreja. Por isso, meus irmãos, valorize, se esforce em estar junto. Porque assim como você não consegue beber água, deixar de beber água por vários dias seguidos, assim como você não consegue deixar de se alimentar por vários dias, porque senão você morre desnutrido. Por que com a fé, por que com a espiritualidade a gente não enxerga dessa forma? Por que passamos aí muito tempo sem estarmos na comunhão, sem nos alimentarmos da palavra, da oração, do partir do pão? Por isso que muitos estão fracos na fé. Por isso que muitos estão aí como mortos-vivos andando, porque não estão nutrindo e se alimentando daquilo que vai trazer esperança, daquilo que vai trazer vigor. E aí no ambiente, no lugar onde nós somos lembrados de que Cristo ressuscitou, no lugar onde você é lembrado, aonde acima dos seus problemas há um Deus que te ama, há um Deus que está cuidando de você, você tem se mergulhado em tantas outras coisas, tentando se satisfazer com tantas outras coisas que são legítimas. Todos aqueles lugares que eu falei são legítimos, mas isso não vai saciar a sua fome. É a mesma coisa de você querer jantar e almoçar fandangos todo dia, meu irmão. É uma falsa saciedade que você tem. Você vai morrer, se não está morrendo. Por isso essa noite, no nome de Jesus, o Senhor, Ele quer e Ele deseja ressuscitar a sua fé. Ele deseja ressuscitar a sua esperança. Ele deseja trazer à memória aquilo que vai fazer você olhar para Ele, acima de todas as dificuldades. Por isso, feche seus olhos aí. Coloque a sua vida diante de Deus. Enquanto nós somos ministrados aí por mais uma música, que você possa falar com o Senhor aí. Que você possa identificar quais são as áreas, quais são os lugares aonde você tem ido buscar a vida que só Jesus pode te dar. No nome de Jesus.